Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelar e mais um encontro do programa Principiante Espírita, pedindo a você que se quiser e puder, se torne membro, curta, comente, compartilhe os vídeos nas suas redes para aumentar o alcance, se torne membro do nosso canal para apoiar os projetos e estude doutrina espírita. Nós temos também o nosso blog, você pode por lá se inscrever e contribuir com as suas opiniões, sugestões e críticas. Tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Olá para todos, para todas. Sejam bem-vindos, para o nosso estudo. Nós estamos no Vocabulário Espírita, então, dessa obra, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E é importante, Beto, entendemos que se existe esse vocabulário aqui, o Kardec não fez ele por fazer. Porque a preocupação é porque as palavras têm vários sentidos, vários entendimentos. Então, Kardec apresenta a palavra segundo o Espiritismo. Então, quando nós pegamos uma palavra e distorcemos ela, por exemplo, nós já até falamos aqui, emancipação. Não, o Espírito se desdobra. Olha, nós já pegamos esse significado, esse entendimento, deu um outro significado a essa ideia da emancipação da alma, e aí pega a palavra desdobra, não tem nada a ver, dá uma ideia totalmente distorcida, de fato, do que ocorre. Enquanto que nós temos o termo, a palavra emancipação, que nos dá uma ideia mais acertada. É só isso que eu queria dizer. Então, esse vocabulário ele tem é de uma importância muito grande para o estudo da doutrina espírita. Beto Ramos. Perfeito. Sem mais demoras, vamos para o nosso texto. Instinto. Espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos em suas ações, malgrado sua vontade e no interesse de sua conservação. O instinto torna-se inteligência quando há liberação. Quando há deliberação, desculpe. Pelo instinto, age-se sem raciocinar pela inteligência. Raciocina-se pelo instinto, age-se sem raciocinar. Pela inteligência, raciocina-se antes de agir. No ser humano, muito frequentemente, as ideias instintivas são confundidas com ideias intuitivas. Estas últimas, as intuitivas, são as que o espírito, que ele bebeu, quer no estado de espírito, quer nas existências anteriores e das quais conserva uma vaga lembrança. Então, quer dizer que intuição é vaga lembrança, que ela pode ser através de conselhos, palestras, conversas, que os espíritos vão nos fecundar, os nossos encontros, emancipação da alma e por aí vai, ou no encontro mesmo na vigília, e eles podem nos auxiliar também com seus conselhos, ou isso advém de conhecimento adquirido das existências anteriores, que isso permanece como um patrimônio, e ele então conserva uma vaga lembrança, e isso a gente já aprendeu no Livro dos Espíritos, que surge quando é necessário, então o espírito lembra. Lauro Rodrigues. Exato, Beto, e lembrar que então, a intuição é aquilo que vem do âmago do ser, do espírito ou da alma, enquanto inspiração é aquilo que vem externo, Então, é alguém lhe inspirando, alguém, vou usar esse termo, conversando no seu ouvido, certo? Isso é a inspiração. A intuição o Beto disse, olha, no momento da emancipação, podemos nos relacionar com outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. E nessas conversações, nós vamos aurir essas informações e depois isso vai vir, de certa forma, como uma vaga lembrança. Ou então, uma vaga lembrança de conhecimentos adquiridos já de existências passadas. A intuição. O instinto, então, ele é, no seu princípio, ele é todo quase que animal, então o ser humano, nas suas primeiras encarnações, a vida é toda regida pelo instinto, pois que a inteligência ainda lhe falta. Só depois que ele começa a adquirir a inteligência, que vai surgindo ali
a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, mas ainda assim o instinto ainda sobrepõe a inteligência, levando que, né, que o instinto faz parte do ser animal. A inteligência ela vai se desenvolver, então é natural pensar que o instinto sobrepõe. Mas à medida em que a inteligência vai se desenvolvendo, o ser humano ele começa a pensar primeiro, usar a inteligência para depois agir. A questão do instinto, né? Mas o instinto sempre existirá, porque é o instinto, né? Nós estamos encarnados, então o instinto é um meio de sobrevivência, né? De conservação do ser. Mas vai chegar um dado momento em que o espírito, estando mais espiritualizado, ao encarnar, ele vai usar muito mais a sua inteligência do que o instinto propriamente dito, né? Então, ele vai sempre raciocinar antes, depois ele vai agir. Beto. Ok, Lauro Rodrigues, bora lá. Lembrando, né, que esses temas foram tratados em outras obras. Como esses temas são tratados em conjunto, vamos para o próximo item, que é inteligência. Inteligência é faculdade de conceber, de compreender e raciocinar. Seria injusto recusar aos animais uma espécie de inteligência e acreditar que eles apenas seguem maquinalmente o impulso cego do instinto. A observação demonstra que, em muitos casos, eles, os animais, agem de propósito deliberado conforme as circunstâncias. Todavia, essa inteligência, por admirável que seja, é sempre limitada à satisfação das necessidades materiais, ao passo que a do ser humano lhe permite elevar-se acima da condição da humanidade. E, nesse aspecto, ele está falando aqui de moral e também da vontade e da questão da escolha, né? E, obviamente, as escolhas, o uso da vontade e a questão moral, ela é executada em muitos espíritos em razão da sua abnegação de si mesmo, em favor do outro, fazendo algo sem interesse pessoal, enquanto outros tantos agem usando a vontade, a escolha, e aí tem uma questão moral que influencia, mas ele, então, tem orgulho, tem vaidade, tem egoísmo, e etc. Então, ele vai agir com interesse pessoal. Já os animais, ele vai ter uma espécie de inteligência que é sempre limitada e ela é voltada para ele satisfazer suas necessidades materiais básicas, né? Que a gente diz, né? Conservação da espécie, a procriação, a sua alimentação, o seu instinto de conservação, né? Então, ele tem, se ele quer manter a sua espécie, ele também não pode morrer, né? Então, ele vai usar aí o seu instinto para essas situações. E é claro que ele vai ter que ter uma espécie de instinto, porque como é que um animal menor vai fugir de um animal maior se ele ali, naquele momento, não tiver alguma opção de escolha? Por que vai correr numa savana se ele pode entrar num buraco e cujo animal maior não vai entrar? Então, parece que ele tem uma espécie de escolha ali, mas é sempre limitado às necessidades materiais. Então, ele não vai sentar numa mesa e jogar um xadrez, Lauro Rodrigues. Exato, por exemplo, o livro dos médiuns, quando Kardec vai tratar do charlatanismo, que vai falar daqueles pássaros que são adestrados a tirar a carta, né, que foi ali escolhida, então o Erácio vai explicar isso, né, que você adestrou o animal a agir conforme você quis, então você o ensinou. Ele, em contrapartida, aprende. Então, ele tem que usar uma espécie de inteligência. Mas sempre tendo em vista, em troca,
a algo, né? Então, por exemplo, você vai adestrar um cão, você dá um agrado para ele e todas as vezes que ele obedece aquele comando, você novamente o agrada dando o petisco. E isso faz com que ele, né, aprenda aquele movimento. Então, você explorou nele uma espécie de inteligência que tem nele, né, que ela é ainda, como foi dito pelo Beto aqui no livro, limitada. Mas há inteligência. Né? O animal, ele sai para caçar, ele prepara estratégias para abater a sua presa. Ele usa uma espécie de inteligência, mas sempre limitada. Beto? Queria contribuir na sua fala aí, que você está falando de um hábito não adquirido, mas condicionado exteriormente. Então, o adestrador condicionou ele num determinado hábito. Então, é sim uma espécie de inteligência, mas foi uma inteligência que foi explorada por uma condição imposta de um outro que é mais inteligente a esse que está sendo adestrado. Desculpe, Laura, devolvo. Exatamente. E para chegar a ponto de adestrar, do animal, né, seguir os seus comandos, é claro que ele tem que ter uma inteligência. Se ele não tivesse de maneira alguma, fosse maquinal, ele não aprenderia. Né? Então, o adestrador explora isso nele. Beto? Mas aí a gente tem que levar em consideração que está sendo usado duas coisas ali que é próprio do animal, dor e prazer. Enquanto que não há nenhuma faculdade, por exemplo, própria do espírito. Exato. Né? Então, mas sempre está presente essa. Então, Kardec ele é muito, muito cauteloso quando ele diz assim: uma espécie de inteligência. Né? O animal ele tem uma alma, aí os espíritos vão dizer assim: olha, entenda-se quanto essa palavra alma, porque a alma ela já tem uma acepção aí, né? Para que isso não vire uma bagunça danada nas ideias. Então, da mesma forma, o animal tem uma inteligência? Sim, limitada. Então, é uma espécie de inteligência. Beto? Ok, por fim, só para a gente lembrar, então, esses temas foram tratados em especial na obra A Gênese, capítulo 3, o bem e o mal, item 11 seguintes, onde Kardec vai falar sobre o instinto e a inteligência. Faz algumas perguntas e, a certa altura, ele explica. Lá ele conceitua de novo. A gente tem que conciliar as informações. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários visando a sua conservação. Nos atos instintivos não existe, ou não existem, né? Nos atos instintivos não existem reflexão, combinação ou premeditação. É assim que a planta procura o ar, volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva. A flor se abre e se fecha alternadamente conforme a necessidade, que as plantas trepadeiras se enroscam em volta do apoio ou se penduram com gravinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo. Então, me parece, Laura, que é interessante notar que o Kardec diz o seguinte: instinto está presente nos vegetais. Parece que ele diz isso aqui, né? Então, falando dos animais, né? Que eles se dirigem conforme as estações para os climas propícios. Então, ele foi condicionado a isso, e aí ele sofreu a dor do frio, a morte, e aí, portanto, ele começa a perceber que então tem um lugar que está mais calor. Então, ele faz evitar o frio. Por isso que tem a migração e imigração das aves, dos animais, etc. Né? Que constroem, sem lições preliminares, com maior ou menor arte, de acordo com a espécie, ninhos macios e abrigos para sua prole, assim como armadilhas engenhosas para pregar a presa com a qual se nutrem. A aranha, por exemplo, ela usa da sua teia para fazer uma armadilha e pegar o seu alimento. Que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados, que os sexos se reaproximam, que a mãe esconde seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Entre os seres humanos, o instinto o domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, agarra o alimento, grita para exprimir os desejos, imita o som da voz, ensaia para falar e caminhar. Entre adultos, certos atos
são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um risco, fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Também o piscar de olhos para regular a claridade da luz, a abertura instintiva da boca para respirar, etc. A inteligência se revela por atos voluntários refletidos, premeditados, combinados, conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo da alma. Porque perceba, instinto não é atributo da alma. Instinto já é uma força que tem nos vegetais, nos animais e nos seres humanos, segundo o que a gente está lendo aqui, né? E aí prossegue, né? Obviamente, é um grande texto que a gente precisa explorar bastante. Lá no livro dos Espíritos também fala disso, no livro 2º, capítulo 4, que é denominado princípio vital. E aí o item 3 trata da inteligência e instinto, né? Aí ele quer saber se a inteligência é atributo do fluido vital, porque a pergunta do Kardec está sempre vocacionado para entender se as teorias ancestrais elas estavam corretas ou erradas. Então, havia uma teoria de criação da alma conjuntamente com o corpo. Ora, então de onde vem essa inteligência? Essa é a pergunta do Kardec. Ela está no princípio vital, né? Aí eles dizem assim, não. Pois as plantas vivem e não pensam. Então, ele já está dizendo assim, ó, a inteligência né, é ato voluntário, refletido, premeditado e combinado conforme oportunidade e circunstância. A planta não tem essa estratégia, né? Na hora que você fosse cortar ela, você pega uma tesoura, vai cortar, ela faz assim, não, opa, né? Sai para lá, não é? Não faz isso. Mas alguém, se pegar uma arma e for para o seu lado, você se afasta instintivamente. Eu não vejo ninguém que coloca o peito e já se esfaqueia na faca do outro. Não tem. Né? Aí ele fala da fonte da inteligência, que isso então é inteligência universal, ou seja, a fonte da nossa inteligência, segundo o que a gente entende aqui, seria a própria inteligência suprema, a inteligência universal, não é Deus? Né? Aí, lá para frente, para as tantas, né, ele explica que o instinto é uma espécie de inteligência. Então, ele é a inteligência latente, em germe. Ele é uma espécie. Então, não é independente da inteligência. Está lá no Livro dos Espíritos. E, por fim, né, ele vai dizer assim, é acertado dizer que as dificuldades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ele diz assim, não, o instinto existe sempre. Mas o ser humano o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem, nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. O instinto, né, ele nunca se engana. Né? Então, Laurinho, passo a você aí, né? Depois ele fala assim, por que a razão não é sempre um guia infalível? Né? Ele diz assim, seria, se não existisse falseada pela má educação, que é o que eu queria encerrar aqui para passar para você. Exatamente, né, Beto? E quando a inteligência já desenvolve a tal ponto que a criatura, né, ele sempre pensando no outro, que seria o que nós deveríamos sempre aplicar na nossa vida, sempre colocar o outro em primeiro lugar, a nossa inteligência jamais ela se equivocaria. Mas como, né, nós não usamos a inteligência e essa educação e deixa o instinto falar mais alto, aí acaba que acabamos por ser egoístas, né? E eu queria acrescentar aqui a partir do momento, então, falando em instinto nos animais, né? E depois instinto nos seres humanos. E isso coaduna com a teoria da filosofia espiritualista, né? Essa ideia da inteligência, então, ela está latente, e ela vem se desenvolvendo, vai se aprimorando nos animais. Aí, conforme a filosofia espiritualista, alguns espiritualistas teorizam que o princípio inteligente, então, entra, né, na fase de espírito humano, ou seja, deixa aquele período de animal para, né, agora vivenciar corpos humanos. Então, aí a gente imagina, então é a inteligência que está se desenvolvendo, entra na fase humana, segundo essa teoria,
e ali ela precisa de reencarnações sucessivas para que ecloda ali, de fato, a inteligência já própria para se desenvolver cada vez mais nas sucessivas encarnações. Então, é um encadeamento, né, que não tem ali uma quebra, né? É uma sequência linear que vai só subindo cada vez mais quando o espírito vai experienciando. Mas é uma teoria da filosofia espiritualista que o Kardec diz é a que mais coaduna com os atributos de Deus, né? Que ninguém está deserdado, seres nenhum da criação está deserdado. Beto. É isso aí, Laurinho. Então a gente vai ficando por aqui e se encontra no próximo vídeo com instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Passa você, Lauro Rodrigues, para convidar para as ações aí, próximos vídeos e tudo mais. Beleza, Beto. Obrigado. Obrigado a você que está conosco, nos assistindo nesse momento. Lembrando aí a você, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Se você puder, perdão, torne-se membro, apertando o botão lá, você vai ver os valores, e aí usa aquele que melhor lhe aprouver. E está aqui na tela também a nossa chave Pix, caso você queira nos apoiar fazendo uma doação via Pix, tá bom? Hoje à noite, às 18 horas, temos o nosso estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Então, estejam sempre convidados, sintam-se convidados para o nosso estudo. Abraço a todos, fiquem com Deus.